A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 274º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final da leitura do livro do profeta Neemias. Trago os capítulos 11, 12 e 13 para a leitura. E complementamos com o livro de Salmos, capítulo 126. A inspiração do dia. Neemias promove a reforma da nação. No capítulo 11, destaco os versículos 1 e 2. Jerusalém tinha uma população ainda pequena, apesar de haver casas sendo construídas em seu perímetro. Havia, então, uma grande necessidade de povoá-la. Desta forma, muito embora os príncipes do povo morassem ali, foi preciso deitar sorte para ver quem de entre os que ali não moravam iriam se tornar residentes na cidade santa. 10% daqueles que moravam em outros lugares seriam escolhidos para se mudar. Uma escolha não muito favorável. Daí o povo ter se agradado daqueles que foram voluntários para tal mudança. Possivelmente muitos deles encheram as lacunas que não estavam sendo preenchidas com a escolha dos 10% que deveriam se mudar. No capítulo 12 destaca o versículo 30. A purificação dos sacerdotes e dos levitas era esperada, e a dos utensílios do templo e do templo por eles também. Esse ritual de purificação apontava para a santidade de Deus e também para a pureza moral do povo. No versículo 43, grande alegria. A alegria entre o povo demonstrava que, mais uma vez, o povo viu como Deus o tinha abençoado. Havia também, por causa dos sacrifícios, alegria pelo perdão dos pecados. E isso gerou o fortalecimento de sua fé por causa da presença do Senhor em seu meio. E por fim, o capítulo 13 destaca o versículo 3. Apartaram de Israel toda mistura. Os estrangeiros pagãos foram rejeitados em Israel, para que assim houvesse uma barreira entre o povo de Deus e as práticas iníquas dos incrédulos. Primeiro, para se compreender a vontade de Deus aqui, precisamos considerar a tendência inata do seu povo de conformar-se com os costumes, prazeres e maneiras de viver do mundo. Segundo, portanto, num requisito essencial para o povo de Deus ser santo é permanecer separado do procedimento, padrões e costumes ímpios da nossa sociedade e tomar posição firme contra as influentes e populares manifestações do espírito deste mundo. Se os crentes se omitirem, terão a perda da presença de Deus e das bênçãos que Ele revelou para nós. No versículo 7 destaco: vinha a Jerusalém. Neemias voltou à Pérsia e esteve ausente de Jerusalém por algum tempo. Ao chegar do regresso a Jerusalém, Neemias descobriu que os judeus tinham negligenciado a sua dedicação moral e espiritual a Deus. O capítulo 13 registra vários desses fracassos espirituais. No versículo 7 destaca o mal que Eliasebe fizera. Tobias, o amonita, juntamente com Sambalate, o governador de Samaria, já em ocasião anterior, tinha zombado dos judeus, quando da edificação dos muros de Jerusalém. Agora, porém, casará-se com uma mulher da família sacerdotal apresentada como Eliasebe, o sumo sacerdote. Em consideração, o próprio Eliasebe remodelou e mobiliou uma grande moradia na área do templo para Tobias. Quando Neemias viu essa profanação,
ardeu com justa indignação e jogou fora os pertences de Tobias e os móveis luxuosos que Eliasebe colocara ali para ele. Neemias estava indignado porque tal profanação da casa de Deus era uma afronta à santidade de Deus. As igrejas atuais que permitem atividades que prejudicam o reino de Deus devem tomar nota disso. No versículo 12 destaco então: todo Judá trouxe os dízimos. Neemias restaurou a totalidade do culto no templo, juntamente com os ministérios dos levitas e cantores. Agora, os fiéis podiam trazer suas ofertas, pondo-as no próprio aposento que Eliasibe tinha concedido a Tobias. O povo fica mais disposto a dar o dízimo quando percebe que a adoração a Deus traz bênçãos. Foi por volta desse período que Deus suscitou Malaquias, cujas admoestações acentuavam a bênção de Deus para os dizimistas fiéis. Trazer o dízimo sempre foi primeiro um caso de bênção, mais do que de lei. Bem antes de Deus ter promulgado a sua lei no Monte Sinai, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, de tal forma que lhe deu o dízimo de tudo quanto possuía. O crente cheio do Espírito Santo tem muito prazer em dar e compartilhar, como faziam os crentes da igreja primitiva. No versículo 17 destaco: profanando o dia de sábado. O povo de Deus permitiu aqui que seus interesses comerciais, a busca de coisas materiais, destruíssem sua obediência ao mandamento de Deus no tocante ao dia de descanso. Os crentes do Novo Testamento devem sempre tomar cuidado contra a tentação de deixar que a busca de riquezas e sucessos suplante seu desejo de honrar e adorar a Deus como Ele estabeleceu. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por fim, o versículo 25. Contendi com eles. Há ocasiões em que os dirigentes, se realmente são servos de Deus, precisam ter ira santa contra o mal e adotar medidas drásticas para corrigir uma situação maléfica que surja. Usar de brandura e mansidão quando há desrespeito público e cínico ante a vontade de Deus pelos membros da igreja passa a ser fraqueza e transigência. A correção aplicada por Neemias demonstra um zelo por Deus semelhante ao de Cristo, quando ele tomou um chicote para expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém. E chegamos ao final da leitura do 174º dia, com o livro de Salmos, capítulo 126, com o tema principal: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. No versículo 1 destaco: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Trata-se aqui de uma expressão idiomática significando quando o Senhor restaurou a prosperidade de Sião, conforme o livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Tal restauração ocorreu parcialmente em 701 a.C., quando então a ameaça de Senaqueribe de conquistar Jerusalém foi neutralizada em cumprimento de uma profecia, e as nações vizinhas mandaram presentes a Ezequias. Cumpriu-se em escala ainda maior quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém. Dos versículos 6, que é o final deste dia, destaco: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O quebrantamento de coração e a constante semeadura em oração contrita trarão da parte de Deus as bênçãos da renovação, do avivamento e da operação de milagres. O crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro.
Vamos, portanto, semear para Deus a fidelidade, a santidade e a intercessão, mesmo sofrendo, se for o acaso, pois sabemos que teremos uma grande colheita de bênção divina. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.